Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite, a chuva caía torrencialmente sobre a pequena cidade. Em um beco estreito e mal iluminado, o lixo se acumulava no chão, e o cheiro de mofo e umidade impregnava o ar. Um gemido fraco chamou a atenção da irmã Marie, uma freira do convento próximo, que retornava de suas orações da noite. Ela se aproximou cautelosamente e descobriu uma pequena caixa de papelão úmida. Dentro, um bebê estava enrolado em um cobertor sujo, com os olhos semicerrados tremendo de frio. O coração da irmã Marie afundou. Ela sabia que se não fizesse nada, aquela criança não sobreviveria à noite. Sem hesitar, ela o pegou nos braços, aconchegando-o contra o peito para mantê-lo aquecido. Murmurou orações enquanto corria em direção ao convento, seus passos rápidos, mas cuidadosos para não alertar os transeuntes. Cada gota de chuva parecia uma provação, mas ela pressentia que aquele bebê havia sido confiado aos seus cuidados por um motivo. Ao chegar ao convento, ela o colocou delicadamente no berçário, acendeu uma lareira e cuidou dele durante toda a noite. Seus pensamentos eram uma mistura de preocupação e esperança. Quem havia abandonado aquele bebê? E por quê? Na manhã seguinte, enquanto o sol timidamente espreitava por entre as nuvens, uma mulher desesperada apareceu na entrada do convento, com os olhos cheios de lágrimas. "É meu filho", sussurrou. Mas antes que a irmã Marie pudesse explicar qualquer coisa, sirenes soaram do lado de fora. Policiais haviam chegado. A mãe, em pânico e acusada de abandono de incapaz, foi presa diante dos olhos impotentes da freira. Irmã Marie então compreendeu que aquele resgate mergulharia todos os envolvidos num turbilhão de segredos, mal-entendidos e uma luta por justiça que seria difícil de alcançar. Ela segurou o bebê junto aos braços, pronta para protegê-lo a todo custo, apesar da tempestade que se aproximava. O sol mal havia nascido quando a irmã Marie, ainda abalada pela prisão da mãe, se viu sozinha no berçário com o bebê. O convento, geralmente calmo e sereno, parecia carregado de uma tensão incomum. As freiras cochichavam entre si, algumas lançando olhares ansiosos para a porta por onde a mãe havia sido levada. Irmã Marie, com o bebê em seus braços, pensou a passos largos. Sabia que a mãe provavelmente havia sido presa injustamente, mas como poderia provar? Ela vira o amor nos olhos da mulher, o medo em sua voz e, acima de tudo, sabia que aquele bebê lhe fora confiado por uma razão maior do que o mero temor do julgamento humano. Enquanto embalava a criança para acalmá-la, um telefone tocou no convento. A Madre Superior atendeu e escutou atentamente. Após alguns minutos, voltou-se para a irmã Marie com um semblante sério. "Marie, a polícia quer falar com você. Eles dizem que você tem algo a ver com isso." A irmã Marie sentiu o coração apertar. Como poderia explicar que apenas salvara uma vida? Que o bebê estava seguro sob seus cuidados e que ela só queria protegê-lo? Seguiu a Madre Superior até o escritório do convento, onde duas funcionárias já a aguardavam. Irmã Marie começou uma delas. "Recebemos um telefonema sobre uma criança abandonada. Precisamos fazer algumas perguntas." Marie assentiu com a cabeça, ciente de que cada palavra seria analisada minuciosamente. Ela explicou calmamente como encontrar o bebê no beco, como levará para o convento e como tentará contatar a mãe. Mas os policiais pareceram céticos. "Entendeu, irmã? Precisamos verificar se está tudo em ordem. A mãe alega que você levou a criança dela sem permissão." O coração de Marie afundou. Ela sabia que a verdade não era simples e que a prisão da mãe corria o risco de complicar ainda mais a situação. Olhou para o bebê que dormia tranquilamente em seus braços e prometeu a si mesma que acontecesse o que acontecesse, o protegeria a todo custo. Lá fora a chuva caía novamente, como que para lembrar a todos que o mundo podia ser cruel e injusto. Mas dentro do berçário, um vislumbre de esperança brilhava, a esperança da fé, da proteção e da coragem de uma freira pronta para enfrentar qualquer tempestade para salvar uma vida inocente. A mãe do bebê, presa no dia anterior, estava agora atrás das grades. Seu olhar, tomado pelo desespero, fitava o chão da cela. Ela repetia sem parar: "Meu filho, meu bebê, eu não fiz nada de errado." Mas ninguém parecia estar lhe dando ouvidos. Entretanto, a irmã Marie enfrentava um novo calvário. A polícia, ainda desconfiada, pediu para vê-la novamente a fim de esclarecer certos detalhes. As perguntas se sucediam uma após a outra, insistentes e por vezes acusatórias. "Por que você levou a criança? Você tinha certeza de que pertencia àquela mulher? O que você pretende fazer para protegê-lo?" Marie respondeu com calma e firmeza: "Encontrei um bebê abandonado na rua. Meu papel era protegê-lo.
A mãe agora está segura em suas mãos, e farei tudo para garantir que ele continue protegido. Mas as palavras dela pareciam não surtir efeito nos policiais como água em vidro. Um deles sussurrou no ouvido do colega: e se essa freira estiver escondendo alguma coisa? O clima no convento era pesado. As outras freiras temiam que o caso se tornasse público e que o bebê fosse separado delas. Mas Marie, mais do que nunca, recusava-se a ceder ao medo. Ela sabia que a verdade acabaria vindo à tona e que seu papel era proteger a criança até o fim. Entretanto, apesar de sua prisão, a mãe encontrou aliados inesperados. Uma advogada contratada por voluntários da cidade concordou em defendê-la, convencida de que havia ocorrido um erro judiciário. Ela começou a reunir provas, testemunhas, vídeos de vigilância, mensagens, qualquer coisa que pudesse provar que a mãe jamais havia abandonado seu filho por vontade própria. A tensão aumentou quando, após algumas investigações, a polícia descobriu que a freira não era simplesmente uma mulher de fé comum. Ela já havia salvado diversas crianças em perigo no passado, muitas vezes arriscando a própria vida. De repente, a situação começou a mudar. O bebê, alheio a toda a comoção, dormia tranquilamente nos braços da irmã Marie. Mas acima dele, as nuvens escuras da justiça, das acusações e dos segredos pareciam prestes a desabar em uma tempestade. Marie sabia de uma coisa: para proteger aquela criança, teria que enfrentar não só a lei, mas também os preconceitos e os medos dos outros. E estava preparada para isso, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para todos. A mãe, ainda sob custódia, vivia em angústia, temendo a perda definitiva do seu bebê. Cada passo no corredor da prisão a fazia lembrar da dolorosa separação. Ela sabia que o menor deslize poderia privá-la do seu filho para sempre. No convento, a irmã Marie fez tudo o que pôde para proteger o bebê do estresse ao seu redor. Ela o alimentava, o embalava e falava com ele suavemente, como se quisesse transmitir uma sensação de segurança neste mundo que de repente se tornará cruel. Mas ela sabia que proteger a criança não seria suficiente. Ela também precisava provar a inocência da mãe. O advogado da mãe, Maître Leclerc, fez então uma descoberta crucial. Uma câmera de vigilância do bairro havia filmado a cena. O bebê havia sido abandonado por outra pessoa, e a mãe tentou encontrá-lo imediatamente depois. As evidências mostraram que a mãe nunca teve a intenção de abandoná-lo. Chegou o dia da audiência. A sala estava cheia de rostos curiosos e céticos. A mãe, vestida com um terno simples, tremia levemente, mas seus olhos refletiam uma determinação feroz. A irmã Marie estava sentada na primeira fila, ainda segurando uma manta que o bebê havia deixado no convento, um símbolo silencioso de seu papel como protetora. O advogado Leclerc apresentou os vídeos e os depoimentos, explicando com veemência que a mãe havia sido acusada injustamente. A atmosfera no tribunal foi mudando gradualmente, alguns policiais baixaram o olhar, o juiz franziu a testa e o público prendeu a respiração. Quando o juiz finalmente anunciou: a mãe é considerada inocente e imediatamente libertada, uma mistura de alívio e lágrimas tomou conta do tribunal. A mãe correu para o convento e quando a irmã Marie lhe entregou o bebê, elas se abraçaram com uma emoção indescritível. Mas essa vitória não foi apenas uma vitória da justiça, foi também uma vitória da coragem e da fé. A irmã Marie arriscou seu conforto, sua serenidade e sua autoridade para proteger um ser vulnerável. A mãe, por sua vez, provou que o amor por seu filho podia superar o medo e a injustiça. À luz do convento, o bebê sorriu pela primeira vez, como se compreendesse que, apesar das tempestades, estava agora rodeado de amor, coragem e esperança. E nos corações da irmã Marie e da mãe, surgiu uma promessa silenciosa: esta criança nunca mais seria abandonada. Algumas semanas após a libertação da mãe, tudo finalmente pareceu se acalmar. O bebê cresceu feliz e seguro, sob a proteção da mãe e da irmã Marie. Mas a calma era enganosa. Certa manhã, enquanto a mãe preparava o menino para seu passeio diário, uma carta anônima chegou ao convento. Estava manchada de tinta vermelha e continha apenas uma palavra: devolva na casa ao lado, um endereço desconhecido. A mãe sentiu o coração afundar. Quem poderia estar ameaçando seu filho? Irmã Marie pegou a carta nas mãos, os olhos escuros de determinação. Não vamos ceder ao medo, disse ela com firmeza. Alguém está tentando nos intimidar, mas vamos proteger esta criança, custe o que custar. Desta vez, a ameaça não era apenas legal. Vinha de alguém que sabia que o bebê estivera envolvido em um escândalo. A mãe e a freira decidiram permanecer vigilantes e nunca deixar a criança sozinha. Elas contataram a polícia, que a contragosto concordou em vigiar a área.
Alguns dias depois, enquanto a mãe passeava com o bebê no parque, um estranho apareceu e tentou arrancar a criança dos braços da freira. Mas graças à vigilância da irmã Marie e à rápida intervenção de um transeunte, o agressor foi contido antes que pudesse causar qualquer dano. Durante o interrogatório, ele confessou ter sido pago por um conhecido invejoso da família para recuperar o bebê e escondê-lo. Seu plano era cruel, mas quase simples: aproveitar-se da confusão inicial para raptar a criança. Com essa ameaça afastada, a mãe, o bebê e a irmã Marie finalmente puderam respirar aliviados. Elas compreenderam que o amor e a coragem eram suas melhores defesas contra os perigos do mundo. A justiça, a amizade e a fé triunfaram, mas acima de tudo, a inocência e a segurança daquele pequeno ser estavam agora garantidas. Enquanto o sol se punha atrás do convento, o bebê adormeceu tranquilamente nos braços da mãe com a irmã Marie ao seu lado. A tempestade havia passado. Os corações partidos encontraram a paz, e todos sabiam que qualquer que fosse o futuro, o enfrentariam juntos. O convento, testemunha silenciosa dessa tragédia, recuperou a sua calma. Mas dentro de seus muros ressoava agora uma lição atemporal: coragem, amor e fé podem proteger até mesmo as vidas mais frágeis dos perigos mais cruéis.